Amém, amém, amém. Abram suas Bíblias ou podem ler aqui. Está essa palavra desta noite, que está em João 16, capítulo 16 do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 32 e 33. Vamos começar com o 32, depois nós vamos ler o versículo 33. Eu gostaria que vocês nos ajudassem, amém? Vamos ver. Aproxima-se a hora, já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. João 16, 33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém? Você pode se assentar, meu amado, minha amada. Amado, Jesus está se referindo às informações e ensinamentos que ele compartilhou com seus discípulos no seu ministério aqui nesta terra durante 3 anos. Ele discipulou, ele aconselhou, ele teve comunhão com eles, ele estava preparando-os para os futuros desafios que enfrentariam após sua partida. Ali onde eles nada verão que o possa sustentar, onde se verão ameaçados de todos os lados, de ódio, de inimizade por fora e da tentação por dentro, de desespero e medo. O primeiro momento que nós podemos dizer é que para que em mim tenhas paz. É o primeiro tópico, né? Para que em mim tenhas paz. Jesus está apontando para si mesmo como uma fonte de paz para os seus seguidores. Ele oferece uma paz que transcende as circunstâncias externas encontradas nele mesmo. As coisas deste mundo, amado. Guerras, violência, insegurança, mentiras, traição, infidelidade, falta de transparência, hipocrisia. Tudo isso está infestado neste mundo. E como eu falei até no dia 31, mas aqui eu vou voltar a falar sobre a questão da inspiração de Deus. Vou falar, porque alguns não estavam aqui, quando você aspira o ar, o oxigênio, ele vai nos dar força, ele vai nos dar coragem, ele vai nos dar vida. E quando nós expelimos esse gás, sai um gás carbônico, um gás negativo, o lixo que está lá dentro. Estão entendendo como funciona? Quando nós, amados, aspiramos as coisas do alto, as bem-aventuranças de Deus, as coisas do Senhor, nós começamos a aspirar as coisas de Deus, coisas que nos dão vida, coisas que nos revigora, coisas que nos fortalecem no momento de dificuldade, dos desafios que todos nós enfrentamos. E aí nós precisamos expirar, lançar fora o gás carbônico, o lixo que ficou lá dentro. Quais são? As tentações da carne, as coisas deste mundo, as mentiras, as coisas que estão aí nesse mundo. É isso que nós precisamos tirar de dentro de nós. Aspirar as coisas de Deus e lançar fora esse lixo que às vezes fica dentro de nós. Mágoa, sabe? Brigas, competições, essas coisas todas que são negativas. Nós precisamos lançar fora isso. Limpar o nosso interior. Só podemos limpar recebendo as coisas do alto, do Senhor. Lendo a sua palavra, buscando o Senhor, orando ao Senhor. É assim que nós começamos
a buscar esse oxigênio de amor e do poder de Deus em nossas vidas, que nos sustenta a cada passo que nós damos. Isso não é um drama, é a realidade que nós vivemos. Precisamos voltar-nos para Deus, abandonar essas coisas do mundo, amado, que são totalmente negativas. Nós vamos falar sempre sobre, o pastor é negativo. Não sou negativo, eu sou real. É o que nós vivemos, amado. E nós falamos diretamente para jovens e adolescentes que esse é o prato cheio para que o inimigo queira tomar o lugar na vida dele, nos seus ministérios, queiram destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir, é isso que está escrito na sua palavra. E nós precisamos ser vigilantes nisso. Nós, como pais, como líderes, como discipuladores, precisamos estar direcionando essas pessoas nos caminhos do Senhor, jogando fora esse lixo. Inspirando os maus pensamentos, as coisas da carne, a infidelidade, todo o lixo deste mundo. Só assim nós poderemos ter a paz verdadeira, a paz de Cristo. Segundo tópico, no mundo tereis aflições. João 16:32 está assim registrado. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. A dispersão, amado, é consequência da incredulidade. João 14:1 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É aí que está falado. É o que está sendo falado. É o que nós estamos explicando. E a falta de vigilância e oração. Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Está escrito, está registrado na palavra. A verdade que faltava é a consciência da fraqueza de cada um. Aquela coragem confiante duraria somente, estou falando sobre os discípulos de Jesus, aquela coragem confiante duraria somente 10 minutos, até que os guardas chegassem com Judas à frente, para trair o Senhor. Daí aquilo mudando todo o cenário, e a coragem deles daria lugar para o medo, e todos sairiam correndo para tentar salvar suas vidas. No verso 33, versículo, na parte A, diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. É agora, ao ter denunciado a falha de seus discípulos, que Jesus oferece a paz. Só depois da aceitação da nossa fraqueza e de perceber que Jesus já a conhecia o tempo todo, é que a paz pode repousar em base verdadeira. Só assim. Essa verdade tem sido esquecida por muitos cristãos, amados. E talvez por isso essa primeira frase do verso não tenha sido memorizada quanto às frases seguintes. Qual é a frase seguinte? No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É precisamente no meio das aflições, porque passamos neste mundo, e precisamos da paz duradoura de Jesus. Eu venci o mundo. Isso é Jesus dizendo. É Jesus dizendo. A fala de Jesus termina aqui. No versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bons ânimo. Eu venci o mundo. Terminou aí. Ele não falou mais nada sobre essa situação. Muitas pessoas pregam erradamente, amados, acrescentando uma conclusão com um sentido. Então vocês poderão vencer. Preste atenção, não estou dizendo que não vão vencer, não. Vamos lá para frente. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Ele disse, eu venci o mundo. E só isso basta, e significa, vocês não conseguem, está no verso 32, nós não conseguimos pela nossa fraqueza,
pela nossa carne, pelas tentações. Nós somos fracos. Não vamos vencer, não. Por nós mesmos, não. Não vamos vencer, não. Nós mesmos? Só por nós? Pelas nossas conquistas? Por tudo aquilo que eu busquei ou busco? Ou por tudo aquilo que eu faço? Ou deixo de fazer? Não. Não vencemos, não. Sozinhos, não. Vocês vão entender o que eu estou falando. Porque Jesus disse, você não consegue. Mas eu venci por vocês. Entenderam agora? Jesus morreu lá na cruz do Calvário e derramou seu sangue precioso por nós. Ele venceu por nós. Podemos dizer que somos vencedores por causa dele, não por nós. Entendam isso, amados. Nós precisamos aprender da palavra de Deus. Quando o Espírito falar, quando você estiver lendo a palavra, que ele falar é uma unção diferente para você explicar o que é a palavra de Deus verdadeira. E nós precisamos entender isso. O Senhor é mais do que vencedor. E nós, por ele que nós somos. Essa é a base da nova aliança. Jesus está dizendo, coragem, não desanimem. Eu já sabia das fraquezas de vocês. E é por isso que vou morrer. A base da paz está em Jesus. E não em nossas conquistas. Não quem nós somos. Não o que nós fazemos. Já falei até sobre isso. Com isso estabelecido, Jesus terminou o discipulado com os seus discípulos. O ensino, o aconselhamento, o discipulado, Jesus terminou com os seus discípulos naquele momento. Já tem a outra história que vai começar. Logo depois vai ter a oração sacerdotal de Jesus, já nos preparatórios para seguir para o Pai. E Jesus reconhece a realidade dessa vida, da terra, na terra, e os desafios de seus discípulos enfrentariam. Ele não promete uma vida livre de dificuldades, mas chama a atenção que eles enfrentarão tribulações enquanto estiverem neste mundo. Todos nós vamos sempre enfrentar tribulações, lutas, mas teremos vitórias. Em nome de Jesus. Ele mostrou isso na cruz do Calvário. Ele caminhou para lá. Dor, sofrimento, talvez passasse na mente dele, agora eu sei que vou morrer, sei que vou sofrer, mas eu preciso vencer este mundo pecador, para que todos aqueles que ouvirem a palavra entendam que eu sou mais que vencedor. Eles, por mim, serão também vencedores. Amados, eu parei de ler, eu estava lendo um livro sobre os mártires da era cristã, e eu parei de ler porque tribulações, perseguições, mortes, por decapitação daqueles cristãos naquela época, queimados na fogueira, um aparelho de tortura que entrava na cabeça daquelas pessoas, dos cristãos, e arrancava o cérebro. Incrível, da crueldade satânica dessas coisas todas. Eu fiquei entendendo para que a pessoa está morta, tirar o cérebro para quê? Para que ele não pudesse pensar que existia um Deus. Veja a intolerância, a maldade do mundo. Não dava para entender isso. Eu parei de ler. Mas eu digo uma coisa, amados. Às vezes, nós não precisamos desse aparelho para tirar o nosso cérebro, para que nós nos desviemos do caminho do Senhor. Às vezes, as distrações do mundo nos levam a esquecer que existe um Deus Todo-Poderoso e nós saímos do caminho do Senhor. Estão tirando o nosso cérebro, o nosso pensar, o nosso querer de amar e adorar a Deus em espírito e em verdade e cair no mundo onde Satanás quer.
Outro tópico que diz, mas tende bom ânimo, né? Tende bom ânimo. Jesus encoraja seus discípulos a terem coragem e firmeza diante das adversidades. Ele não os deixa desamparados, mas os encoraja a permanecerem firmes na fé, confiando nele. É uma das declarações que Jesus repetiu com encorajamento, significa literalmente, aguentem firmes. É isso que Jesus diz para nós. Às vezes, amado, nós fraquejamos na nossa fé porque não entendemos que Deus é onipresente e está em todas as partes, ao mesmo tempo. Ele é onisciente porque ele sabe tudo que está nos teus corações, no meu coração, sabe tudo. Até antes de falar, ele já sabia o que nós iríamos falar, e o que vocês iriam ouvir, e o que vocês iriam entender. Tudo do Senhor. Mas ele tem todo o poder. Ele é onipotente. Pode fazer milagres na vida das pessoas hoje, como fez outrora. Ele pode curar, ele pode transformar, ele pode mostrar o caminho do Senhor. Onde está errado, ele conserta. Ele transforma porque ele nos amou desde a fundação do mundo. Ele ama você, meu amado. Não importa quem seja você, não importa. Ele te ama. Um amor verdadeiro. Não um amor humano, não. Falho. O amor de Deus é puro. Não importa quem seja ou quem foi você. Passado não interessa, já falei isso várias vezes. Não interessa quem você foi no passado, isso já acabou. Você é nova criatura, agora você vive na direção de Deus. Amém? Nós precisamos ter fé. Havia um fazendeiro, amado, que criava cavalo. E ele lutava com muitas dificuldades. Possuía alguns cavalos que o ajudavam no trabalho em sua pequena fazenda. Um dia seu capataz veio de trazer a notícia de um dos cavalos havia caído num poço abandonado e que era muito profundo. Seria extremamente difícil tirar o cavalo de lá, porque era muito profundo e ele não tinha aparelhos que pudessem resgatar aquele animal. O capataz chamou, ele foi lá ver, olhou lá e olhou, disse bem, e não quebrou nem a pata, porque geralmente quando o animal desse quebra as patas, eles são sacrificados. Não podem viver, são sacrificados. Mas, então, ele não quebrou nenhum, então não pode ser sacrificado. O que fazer? Ele pegou e disse para o capataz, faz o seguinte, enche de terra esse poço para que ele morra, né, asfixiado e tudo. E eles começaram a jogar terra lá no... E jogaram terra, e jogavam terra na costa do cavalo, ele balançava e a terra ia caindo do lado. E jogavam na terra, e ele balançava e ia caindo do lado. Nessas alturas, enchendo lá de areia, ele foi subindo. O cavalo foi subindo. Quando chegou mais na frente, ele foi salvo. O que é que nós podemos tirar isso para nossas vidas hoje? Muitas vezes nós podemos estar no fundo do poço. Muitas vezes nós podemos estar sem esperança. E nós podemos até pensar em suicídio. Uma coisa louca essa, mas é verdade. Desesperados, em ansiedade profunda. Não adianta viver mais, não sei o que mais, isso e aquilo. A pessoa está lá no fundo. E o Senhor Deus começa a jogar uma terra abençoada lá e as pessoas que se sentiam desvalorizadas, pessoas que tinham rejeição, pessoas que não gostavam daquela pessoa, sabe? Ou talvez até na imaginação dela acontecia isso. E aquela areia divina foi levantando aquela pessoa, um dia a pessoa sai do poço, limpa, com uma nova expectativa. Agora ela olha para cima e diz assim, bem, agora eu não posso ser sacrificada mais por nada. Tudo já passou, as coisas já mudaram completamente. Eu sou uma nova criatura. Agora sim, com todo vigor, não posso ser sacrificada por nada.
Saí do fundo do poço e agora eu posso dar o meu testemunho de vida. Amém? Nós precisamos sair do fundo do poço dos maus pensamentos, amado. Das más atitudes, sabe? Às vezes a pessoa, por qualquer coisa, a pessoa se abala. Às vezes é uma palavra que não foi nem por maldade, escapuliu, a pessoa se ressente. A pessoa fica triste. A pessoa já não gosta, não quero mais saber. Por que isso? Amados, parem com isso. Todas essas coisas servem para que nós possamos crescer espiritualmente, ser fortalecidos. Acontece isso sim. Porque fulano não faça isso, não. Acredite que Deus te ama mais do que qualquer um homem, qualquer uma mulher. Deus está acima de todas essas coisas. Hoje o Senhor diz assim, olha, sai desse poço, aguenta firme, não desistem, busquem a mim, ao bom ânimo de seu perdão, Mateus 9, 1 a 8, de seu poder, de sua presença, Mateus 14, 22, 27. Aqui em João 16, 33, ele anuncia o bom ânimo de seu perdão, Mateus 9, 1 a 8. Ele anuncia também o bom ânimo da sua vitória sobre o mundo todo. Somos vencedores, pois antes ele conquistou a vitória por nós. Amém? Quarto tópico, se não me engano, eu venci o mundo. Esta é uma declaração de vitória de Jesus sobre o mundo e suas dificuldades. Ele está afirmando sua autoridade e poder sobre todas as coisas, incluindo as tribulações que seus discípulos enfrentaram e enfrentarão. Essa vitória é uma fonte de esperança e confiança aos seus discípulos, pois eles sabem que estão com Cristo, que já triunfou sobre tudo que pode enfrentar. Isso serve para nós hoje. Jesus já venceu tudo, amado, por amor a nós. E por que você vai querer fugir disso? Por que você vai ficar entristecido por alguma coisa que lhe aconteceu neste mundo? Ou por uma palavra que alguém lhe disse? Alguém que tirou o seu valor, tentou tirar o seu valor, desvalorizando, dizendo que você não vai ser nada, você não dá, é mentira do diabo. Você é filho de Deus. E Deus tem plano na vida de cada um de vocês de serem pastores, missionários. Eu sempre falo isso porque eu acredito no poder de Deus de transformação. Jovens, adolescentes, andem nos caminhos do Senhor. Creiam nele. Ele tudo fará para cada um de vocês. Eu ainda quero ver aqui nessa terra, como eu já vi, muitos anos antes, pessoas saindo daqui, até para ir lá para fora do país, mas obedecendo a palavra de Deus, seguindo os caminhos do Senhor. Isso agrada o coração de Deus. Essa é vencer o mundo. Esse mundo de lutas, você vence com determinação, pela fé em Cristo, muita oração, lê a palavra de Deus e você jamais se afastará dos seus caminhos. Jamais. Você pode até se afastar, mas um dia você volta. Porque Deus faz isso. Ele nos ama e Ele quer junto, Ele quer que nós sigamos os seus caminhos, o seu caminho, que é um caminho só. Só Ele tem este caminho. O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da salvação, da transformação. Só Ele pode nos oferecer tudo isso. João 16,33 é o resumo, é o ponto culminante da mensagem do cenáculo. Jesus deu essa mensagem para que os discípulos tivessem paz em meio a um mundo de tribulações. O propósito desse discurso de Jesus era que os discípulos pudessem ter paz. Quando a gente fala assim na paz, eu quero ter paz. A gente pode imaginar a nossa paz que seja o quê? Estou muito bem aqui, estou deitado na minha rede,
minha vasilha de açaí está aqui no chão, né? Tá tudo bem, tá legal. Quem não gosta de açaí, não levante a mão. Amados, isso não é paz. Eu até digo uma coisa, quando está muito calmo as coisas, tomem cuidado, que o inimigo está trabalhando. Quando você vê isso, joelho no chão e orar, pedir a misericórdia de Deus, porque há tramas contra você, contra mim, contra qualquer um que é líder, cada uma pessoa que um dia entregou sua vida a Jesus e serve, ele procura obedecê-lo na sua palavra, procura obedecê-lo de todas as formas, com seu testemunho de vida, como você vive aqui, na fora, na rua, na sua casa, na sua família, com a sua vizinhança. É assim que a gente pode sentir a paz, só através da presença do Espírito Santo em nós. Jesus, que ele queria que todos tivessem essa paz, essa verdadeira paz. Quando fossem odiados, caçados, perseguidos, condenados falsamente e até torturados, eles poderiam ter paz nele, como os mártires tiveram. O primeiro mártir, que era Estevão, naquele momento que ele ia ser apedrejado, ele fez o discurso dele e falou contra aquele povo todo, não estava com medo, ele era ousado, corajoso pelo poder do Espírito. Vocês fizeram isso, vocês mataram nossos profetas lá em Jerusalém, e isso mais. Ele acusou nesse discurso todos aqueles fariseus terríveis. Teve a audácia de dizer. Até ao ser apedrejado, ele continuava olhando para o céu, vendo um novo céu, vendo o Senhor à direita de Deus, já na espera dele. Maravilhoso esse cenário, amado. Imagine essa cena. Ele aqui sofrendo dores na sua carne, sendo apedrejado, e ele olhando para cima e vendo o Senhor à direita de Deus Pai. Com os braços abertos esperando. Vem, Estevão. Vem. Você tem essa morada que foi preparada há muito tempo. Todos nós precisamos ter essa esperança. Porque o Senhor disse, vou preparar-vos morada. A nossa morada não é a nossa casa onde nós moramos. A casa que está na eternidade, amada. É essa aqui, fantástica, é a coisa melhor do mundo. Não é essa aqui, não. Aqui serve para você dormir, tomar seu açaí. Lá tem coisas melhores. Amém? Ele venceu o mundo na cruz do Calvário. Apesar das tribulações, eles poderiam descansar seguros, estavam no lado do vencedor. Além disso, com a vinda do Espírito Santo, eles teriam um novo poder de resignação e coragem para enfrentar o inimigo. É importante observar o contraste entre mim e no mundo. Essa é a condição da qual precisamos nos apropriar. Estamos em Cristo e, portanto, podemos vencer o mundo e todo o seu ódio e perseguições sobre nós. Creia nisso. Todo cristão é vencido ou vitorioso. São os dois polos. Ou você vence ou você perde. Na questão espiritual que eu estou falando. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. O mundo deseja nos derrotar, por isso Satanás usa o mundo para perseguir e pressionar os discípulos de Jesus. O mundo quer nos adequar a seus padrões. O mundo quer que nós sejamos parecidos com as pessoas do mundo. Satanás está querendo que nós sejamos igual às pessoas que estão lá fora, mas nós somos diferentes, porque um dia nós conhecemos Jesus, as coisas velhas passaram, não existe mais outro caminho. Se você pensa que tem, não vá por esse caminho. São caminhos que levam à perdição. Todo cristão é vencido ou vitorioso.
O mundo quer nos derrotar. O mundo quer nos envergonhar. Sabe? Quando você sente a unção do Espírito Santo e diz para você, olha, vai lá e ora pelaquela pessoa que ela pode ser curada. E você às vezes diz assim, eu não sou Jesus. Mas aí você é mais que vitorioso por causa justamente do que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Você tem, sim, se você estiver nos caminhos do Senhor, se você estiver na unção do Espírito Santo, você pode impor mãos, sim, acontece um milagre, amado. Aqui nessa igreja já aconteceu milagres. Você pode dizer um amém? Eu não minto. Não minto, não. Não minto e quero olhar nos olhos de vocês, dizendo com toda a transparência. Aqui já houve milagres. Amém? E continua tendo. Continua tendo. O milagre maior não é a cura do corpo. É a cura da alma. É a transformação que a pessoa tem. A cura maior é a salvação que a pessoa adquire através, imerecidamente, pelo poder de Cristo. Mas também cura o corpo. Ele cura as coisas que, às vezes, você nem entende por que Deus, pela sua misericórdia, pode fazer isso. Eu sou um milagre. Tem outras pessoas que são milagres. Tem outras pessoas aqui que são milagres, sim, como eu sou. Digo isso para a honra e glória do Senhor, amados. Quando nós nos entregamos a Cristo e cremos nele, ele nos permite sermos vitoriosos. Devemos nos apropriar dessa condição espiritual em Cristo e crer nele para receber a vitória. Nós precisamos ser perseverantes na fé. João 16,33 ressalta a importância da perseverança e da fé dos discípulos de Jesus diante das tribulações, em vez de nos entregarmos ao desespero ou desânimo. Devemos permanecer firmes na fé, confiando em Deus, e superaremos todas as dificuldades. Toda a vida de Jesus nos anuncia: tende ânimo e coragem. Não temais. E a paixão e a morte de Jesus, mais alto ainda, nos dizem, neste novo ano que começou, não temais. Está dizendo para todos nós, não temais. Não tenha medo de qualquer coisa. Enfrente corajosamente, porque você é vitorioso, sim. Pela fé, creia nisso. Não fique dúvida na sua mente, será que é verdade? Será que eu posso? Será que... Não! Isso é incondicional. Você tem que dizer sim, eu creio e eu não vou temer. Vamos enfrentar lutas e vamos ter vitória. Eu vou ser mais que vitorioso em Cristo Jesus e amém por isso. Aspiremos. Coloquemos para dentro de nós as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus, as bem-aventuranças e expiremos, colocando para fora todos os pensamentos, as tentações deste mundo, os lixos das coisas malditas deste mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, se coloquem de pé.